Coríntios capítulo 16, versículo 9 diz assim: porque uma porta o quê, querido? Uma porta? Não, fala mais alto, uma porta e oportuna, ou grande e eficaz para o trabalho se me abriu. E há muitos. Então, querido, fala comigo, uma porta grande. Fala para o irmão do lado, não é pequena. Deus abriu uma porta grande para você. E oportuna e eficaz para o trabalho se me abriu. Querido, entenda uma coisa, antes de adentrar nesse texto aqui. Existem duas vertentes, e eu quero, em nome de Jesus, que se tem alguém aqui, enviado de Satanás, se tem alguém aqui com a mentalidade de Satanás, vai mudar e renovar o seu entendimento para entender, porque existem duas vertentes aqui demoníacas, que são quais? E aqui eu vou explicar para você. Querem saber? Primeiro, existe aquela teologia da pobreza. Tem crente que acha que você tem que ser pobre, miserável, é só inimigo, é só luta, é só deserto, e que você não pode nada, e que o inimigo está furioso. Você conhece crente assim? Nada pode dar certo na vida dele? E se você está dando certo, ele vai te julgar. Ih, está dando benção, é do inimigo. E tem uma outra vertente demoníaca que vai para o outro extremo, que é o quê? Uma teologia de troca, de falar, não, que eu vou servir a Deus para ficar rico. Não, porque se eu fizer isso, Deus vai me deixar próximo, vai deixar rico, vai me deixar com um casamento feliz, que não sei o quê, que Deus, que nada, nenhuma derrota acontece comigo, não existe problema, não existe aflição, não existe deserto. São os dois extremos demoníacos. E você não pode ter nenhum deles, você tem que se pautar na palavra. E a palavra, querido, fala sobre deserto, a palavra fala sobre prosperidade, a palavra fala sobre muitas promessas, mas aquilo que você acredita é o que você vai viver. Se você não acredita que Deus tem uma porta grande para você, adivinha? Nunca vai se abrir uma porta grande para você. Só 3 pegaram. Nunca, porque se você acredita que teu Deus é pequeno, tudo vai ser pequeno, Deus não faz na minha vida, Deus não faz não sei o quê, não vai acontecer nada, porque tudo é possível ao que? Se você crer pequeno, vai viver? Mas aí a palavra diz que Deus é Deus de coisas grandes e novas. Mas tem gente que vive vivendo o mesmo passado, os mesmos erros, as mesmas questões, e não evolui. Conhece crente assim e não olha para o lado, não vai para frente, só olha para trás, só vive o meu erro. Não, porque lá atrás você... Não! Acabou. Nenhum versículo na Bíblia vai falar para você voltar para trás. Todo versículo da Bíblia, Deus fala, segue em frente, segue para a vida, eu tenho mais à sua frente do que ficou para trás. Olhe, eis que tudo se faz novo. Quem quer viver o novo? A gente cantou isso aqui, mas o apóstolo Paulo falou, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: a porta aberta nunca significa facilidade. Significa autorização divina, missão confiada, avanço do reino, oportunidade estratégica. Mas tem muito crente que acha que por estar na presença de Deus, por estar vindo à igreja, por estar sendo dizimista, por estar orando, não pode acontecer nenhuma calamidade. Isso é uma fé infantil e demoníaca. Sabe por quê? Sempre que você ouvir a voz de Deus e obedecer, adivinha, haverá muitos adversários. O inferno vai se levantar, a oposição vai se levantar, e não, pasme, se da tua própria família se levantar, se da tua própria irmãos em Cristo se levantarem contra você. Porque o inferno não quer que você viva as promessas de... Adivinha o apóstolo Paulo? Ele aceitou o chamado de Deus, sim ou não, igreja? O que ele passou? Prisões, açoites, rejeição, ameaças, martírio. Pô, mas ele está seguindo Deus, está passando por isso tudo. 3 naufrágios. Aí se de repente fosse com alguns crentes aqui, não é de Deus. Naufraguei 3 vezes, vou parar com isso. Estou pregando o evangelho, vou ser preso, assado lá, levando chibatada, não é de Deus. Querido, sempre que Deus te chamar para algo, vai ter adversário, vai ter oposição.
Quem está pegando aí? Porque a porta aberta é avanço do reino. E avanço do reino gera reação do inferno. Tem uma frase que John Wesley, quem conhece John Wesley? Tem um filme dele que é... E o livro dele, que ele começou a pregar nas igrejas e começou a haver um avivamento na Inglaterra. E ele começou a ser perseguido, adivinha por quê? Porque muita gente vivia na religiosidade, ele começou a trazer mendigo para a igreja, começou a converter bêbado, começou a converter drogado, ex-criminoso. E aí sabe qual foi a posição dele? Os próprios religiosos da época expulsaram ele de todas as igrejas, falavam mal dele. E aí ele parou de pregar nas igrejas, começou a pregar nas ruas e começou a ganhar uma grande multidão para Cristo. Ele podia falar, pô, se é de Deus e eu estou ganhando vida aqui, e cara, a igreja me expulsou, não é de Deus. Mas John Wesley entendeu que quando você faz algo para Deus, oposição vai se levantar. E uma certa feita está escrito no livro, Renan, que ele era perseguido, as pessoas tacavam pedra nele, as pessoas queriam bater nele, prender ele, fazer de todas as formas. E teve um dia que ele estava caminhando com um associado dele, que estava com ele lá, e ninguém na cidade agrediu ele, ninguém tacou uma pedra. Adivinha o que ele fez? Ele se ajoelhou e falou, Deus, aonde eu estou errando? Ele começou a chorar, aonde eu estou errando? Não tem ninguém me perseguindo. Se o próprio Jesus foi perseguido e ele não cometeu um erro, só fez milagre, só fez coisa boa, em obediência ao avanço do reino de Deus, ele foi morto. Quem você espera? Você quer pregar, a multidão se converter e não vai acontecer nada com você? O inferno vai falar, pô, top, hein? Sempre vai ter oposição, igreja, mas isso não é motivo para você recuar, mas sim para você avançar em Deus. Então nada de fé infantil, amém? Vamos amadurecer em Jesus e entender que sempre que a gente vive propósito, a gente vive promessa, vai ter reação. E aí, querido, eu quero dizer uma coisa, a porta que Deus vai abrir é tão grande que o inferno vai se levantar. Então, querido, primeira coisa, Deus abriu uma porta pequena ou grande? Uma porta pequena ou grande? Então fala para o seu lado, Deus nunca abre porta pequena. E porta grande nunca vem sem oposição. E há muitos... Obrigado, Silvana. Deus vai abrir. E sabe por que muito crente não vive? Porque foge de problema. Porque não quer enfrentar os desafios. Só quer o bem bom. Quer a promessa sem processo. Quer a promessa sem luta. É a chave do carro sem precisar pagar. É a casa que vai aparecer. Aí você não pensa que vai vir muitos adversários. Vai vir IPTU, IPVA, conta de luz, conta de água. E quanto maior a casa e no melhor lugar, mais caro vai ficar. Mas tem gente que não quer viver quando... eu quero o melhor carro do ano, quero um Honda Civic 2025. IPVA vai vir caro, o adversário vai vir. Quanto maior a bênção, maior a luta. Toda bênção, toda porta vem com problema e desafio, sim ou não? Casamento é bom? Mas não vem com problema também? Tudo que é bênção vem com desafios, querido. Emprego é bom? Mas não vem com problema também? Porque se você não ressignificar a tua mente e entender que os problemas são o tempero da vida e que você está aqui para resolver, você nunca vai crescer, você nunca vai avançar em prol do reino de Deus. Tudo tem responsabilidade, querido. A porta está aberta e os adversários estão lá. Davi viu o gigante, mas não fugiu dele. Existia uma porta grande, mas tinha um Golias.
E às vezes a gente não está vivendo porque a gente só quer passar por essa porta se os adversários forem embora. Eu só quero ganhar essa bênção se não tiver problema. Não, vai ter problema. O teu maridão vai soltar pum de vez em quando. Sim ou não? Obrigado, homens. Os teus filhos são bênção? São, mas vai dar problema também? Toda grande bênção vai ter responsabilidades, vai ter desafios. Então, a presença de adversários, a presença de inimigos, a presença de oposição não é sinal de atraso. É evidência de que a porta que Deus tem para você é grande e ela já está aberta. Mas quem vai ter coragem e ousadia de atravessar? Quem vai ter coragem e ousadia de falar: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim? Porque se não fosse grande, o inferno não ia se levantar. E eu sei, porque eu vivo isso, querido. Eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei. Mas porque eu decidi falar: eis-me aqui, envie-me a mim. E às vezes parece um desafio maior do que o outro. Fala: agora não vai dar. E vai, acontece. E eu quero dizer para alguém aqui: 2026 vai ter muitos adversários, vai ter muita oposição, mas a porta grande já está aberta. Mas dois erros roubam a fé. Primeiro, como eu falei, a fé infantil. A porta sem luta. Primeiro, que quanto maior a porta, mais difícil é para abrir. Eu não sei você, quem aqui vê vídeo de mansões no YouTube? Obrigado, com R$5 no bolso. Aí tu vê, tu salva, aí droga, comparo minha casa. A casa lá, 16 milhões. Gente, eu já contei pra vocês que eu fui numa mansão? Thalita não foi não, Thalita é mulher de pouca fé. Cheguei lá, apareceu um anúncio pra mim, ver uma mansão na Barra da Tijuca, em Alphaville, não sei o que. Aí eu, caraca, é difícil pra caramba tu visitar, né? Aí eu cliquei, caraca, tu quer vir? Ele falou: ih, meu irmão, ele acha que eu sou rico. Aí eu falei: Thalita, se acha que a gente é rico, não podemos decepcioná-los. Aleluia. Aí vamos lá. Aí eu falei: vamos lá, Thalita, vamos lá. Ela falou: não vou comprar. Eu falei: mulher, primeiro tem que ver, tem que tocar. Pra depois vai acontecer, uma hora vai. E aí eu fui lá de Uberzão. Cheguei, já paguei mico, porque pobre paga mico, né? Chega lá, era aquelas mansões que mora só artista da Globo e tal, jogador de futebol. Aí eu cheguei no Uber e falei: caraca, maneiraço. Peguei o celular e comecei a tirar foto. Aí o segurança: pode tirar foto aqui não. Aí eu, putz, já levei esporro. Aí beleza, fiquei lá esperando. Aí chegou o corretor. Aí eu, caraca, mano, tem que manter a postura, senão o cara vai me expulsar, não vai nem levar pra casa. Aí ele apareceu, aí ele me viu, eu, e aí? Aí o cara, na hora que me viu fazendo isso, ele já baixou a cabeça: é pobre. Aí ele falou: vamos lá. Aí me levou pra casa. Meu querido, casa gigante. Aí o quarto que a Alicia sonhou, com toboágua, com escorrega, todo rosa. Falei: o quarto da minha filha já tá pronto. Aí eu já fui tocando e tem que fazer pinta de sou mais que vencedor, sou abençoado e se Deus quiser, vai que acontece, Deus vai me dar condição de um dia ter isso. E eu perguntando tudo: isso aqui é o que? Ele: não, isso aqui é mármore de Rabexerba chá, e aí não sei o que era lá. Aí eu, pô, não, top, que não sei o que. Aí quanto é o aluguel? Aí ele: 70 mil. Eu falei: pô, só isso? Eu pensei que era mais. Aí fui mantendo ele falando, não sei o que. Aí quanto a casa, eu nem me lembro uma coisa, quanto a casa. Aí eu fui tocando: Deus, tu sabes. Tu sabe, meus olhos viram, Deus. Já estou tocando a promessa, um dia eu vou. Mas, querido, o que eu fiz? Eu fui lá, mas assim, a porta era gigante. A porta de entrada de uma mansão. E para abrir, você sabia que é difícil um pouco? É um pouco pesada? Aí o que acontece? A maioria abre pela porta dos fundos. Olha que doideira. Porque a porta é tão grande que tem dificuldade que a pessoa geralmente vai pelo lado, pela lateral para abrir a porta. Quanto maior a porta, mais adversário, mais luta você vai ter que enfrentar e mais difícil vai ser entrar. Mas se Deus já falou que a porta está grande e aberta e oportuna, mas há muitos adversários, adivinhe, querido, só vai viver quem tiver coragem de ir e atravessar essa porta. Quem vai atravessar? Queridos, eu vivi coisas que eu nunca imaginei. Ano passado, eu nunca andei de lancha.
Só ano passado fui 2 vezes. Thalita, por ser minha esposa, foi abençoada. Aí minha filha, com 6 anos de idade, estava numa lancha. Eu falei, caraca, olha só, miserável. Eu com 36 para entrar numa lancha pela primeira vez, ela com 6 anos entrou. Mas porque eu não decidi não colocar limite em Deus. Eu falo, Deus, aonde o Senhor quiser me levar, eis-me aqui. Eu não sei qual vai ser os desafios, eu não sei qual vai ser a oposição, mas eu quero viver o novo. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu nunca imaginei. E Ele pode fazer na sua vida, querido. Quem crê nisso? Mas se você tiver uma fé infantil, não, a porta vai se abrir sem esforço nenhum, não, vai ser vitória sem guerra, promessa sem processo, você nunca vai viver. E quando o adversário aparece, a circunstância contrária aparece, não é de Deus, querido, você está muito errado. Deixa eu te acordar, se não fosse de Deus, o inferno não se incomodaria. Se não fosse de Deus, não teria fofoca sobre você. Porque o próprio Jesus fala, vão contar mentira ao seu respeito, vão te chamar de Deusebu, vão te chamar de um montão de coisas, vão te chamar de ladrão, porque me chamaram. E se chamaram Jesus, que era perfeito, imagina eu e você. E as pessoas têm isso, cara, infelizmente tem isso. Às vezes as pessoas não querem ver você prosperar, não querem ver você viver promessas de Deus. Elas querem ver você menor do que elas. E às vezes quando você cresce, infelizmente, às vezes tua própria família vai falar mal de você. É ou não é, igreja? Quer ver se alguém é teu amigo de verdade? Não é tanto quando você está no deserto, mas é quando você está prosperando, crescendo, conquistando coisas, e aí você vai ver a pessoa falando, cara, que Deus te abençoe cada vez mais. Aí você vê que é amigo de verdade. E eu aprendi isso, querido. Toda vez que eu vejo alguém prosperar, crescer, eu falo, Deus te abençoe e prospere cada vez mais. Porque sempre que eu fico com inveja, ou querendo, nossa, deve estar roubando, deve ser o quê, eu afasto a bênção de mim. E você, às vezes, só não prospera mais, só não vive o novo de Deus, porque você fica amaldiçoando todo mundo que cresce. Deus está falando com alguém? Deus está falando com alguém? Então, uma porta grande e oportuna. Meu Deus, sai aqui, gente. Pareceu uma coisa gigante aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui para melhorar. Vamos ver se vai agora. Ai, Jesus. Foi, eu acho que agora vai. Erro 2. Fé derrotista. Fé de derrotado. O que é isso? Tudo é diabo, tudo é perseguição, tudo é sofrimento. Já viu crente que começa a namorar? Nossa, foi Deus que me deu, que não sei o que. Aí termina, foi livramento de Deus. Aí tu fica, caraca, cara, que Deus é esse? Não, igual aqueles crentes, vamos lá. Ganhou o carro, o primeiro carro. Você lembra quando você ganhou o primeiro carro? Quem comprou então na loja, veio com aquele plástico, ninguém nem quer tirar o plástico, né? Né? Sim ou não? Tá todo perfumadinho, tu fala, nossa, carro novinho aqui, ó, a meu milagre chegou. 4 anos depois tu tá vendendo teu milagre. Não era milagre teu? Querido, era milagre naquela época. E esses são milagres passageiros, mas o maior milagre é aquele que Cristo faz dentro de nós. Porque esse é eterno. Milagres passageiros são todas aquelas conquistas materiais que vêm e vão ficar aqui e vão perecer, junto com o nosso corpo. Mas aquilo que Deus faz dentro de nós é eterno. E esse é o maior milagre que nós podemos viver. Mas pare de achar que tudo é diabo, tudo é derrota, tudo é sofrimento. Porque você conhece crente assim? Que só vive na luta? Fala assim pro irmão dos outros, chega de tempestade, vamos viver a bonança agora. Vamos ser felizes no muito. A gente só é feliz no pouco. Eu já sei que é ser feliz. Eu sou olhar com Jesus. Mas eu quero ser feliz no muito também. Quem vai? Querido, eles ficam reclamando de tudo, murmurando de tudo. Tudo é perseguição, tudo é sofrimento. Porque isso, porque aquilo. Mas eles não percebem que a porta já está aberta. Porque quem só olha para adversário perde a visão da promessa. E Deus avisa que no mundo teremos aflições. Vai ter dores, vai ter dúvidas, vai ter tudo isso. Mas a verdade do céu é a porta e adversário andam juntas. Vou repetir.
A porta grande e os muitos adversários andam juntos. Não existe casamento sem problema, não existe crescimento sem pressão, não existe milagre sem resistência. A Bíblia nunca prometeu ausência de luta, ela prometeu presença de Deus na luta. Querida, a gente estava conversando, fizemos uma reunião hoje, eu e Thalita, e a menina falando que ela fez uma decisão, ela levou uma pedrada na cabeça do assaltante. Porque ela tinha tomado a decisão de ir num lugar. Ela falou que o marido dela bateu o carro, deu perda total. Depois ela indo pro lugar, foi assaltada, o bandido deu uma pedrada na cabeça dela, foi toda ensanguentada pro lugar. Mas ela falou, Deus não vai parar, ele não vai, o inimigo não vai parar a minha promessa. E hoje ela está 1000 vezes melhor do que era. Mas adivinha que se ela deixasse, o carro quebrou. Não é de Deus. O bandido me assaltou no meio do caminho. Não é de Deus, vou parar aqui. Tem gente aqui que faz isso. Parou vários projetos que Deus começou porque teve um levante na tua casa, porque teve um levante no seu trabalho, porque teve um levante na igreja. Aí tu, não quero mais. Aí o inimigo aí. Olha o levante. E aí não vive promessa. Mas problema não é sinal de fracasso, é matéria-prima de testemunho. O problema não te define, ele te treina. Problemas existem para serem resolvidos. Quem foge de problema, foge de crescimento, igreja. Deus não te chamou para fugir da luta, te chamou para atravessá-la. E posso falar uma coisa que Deus falou comigo essas manhãs aí, de devocional? Tempestade. Quem aqui já passou por tempestades e vai passar tempestades esse ano? Não tem como fugir. Tem tempestades. As pessoas acham que tempestade é para você se esconder, mas na verdade as tempestades que Deus te manda é para fazer você transbordar. Se você está vazio, você vai se encher de Deus. E se você está cheio de Deus na tempestade, você vai transbordar de Deus. Então essa tempestade, querido, é para manifestar o poder de Deus através da sua vida. E seguindo aqui, fracasso é um evento, não uma definição. Não existe fracasso, existe aprendizado. Se em 2025 houve fracassos, houve erros no meio do caminho, isso não te define, querido, é só um aprendizado do que não fazer. E aprender com isso para não cometer os mesmos erros. Você não tem noção de quantas pessoas eu conheço que quebraram uma empresa que estava com dívida de 1 milhão e, cara, depois ficaram milionárias. Porque eles souberam reagir, eles não se decepcionaram, eles aprenderam com os erros. Quantas pessoas já conheceram um casamento que fracassou e depois ela casou de novo e ficou um casamento melhor? Sim ou não? Porque não cometeu o mesmo erro. Fracasso é um evento, não uma definição. Quem vence não é quem nunca cai, é quem se levanta mais rápido. O meu justo pode cair até 7 vezes, mas de todas ele vai se... A própria Bíblia diz que o justo vai cair, uma hora ou outra. Mas ela afirma que você vai se levantar. O choro pode durar uma noite, mas a certeza é que a alegria virá. Então, querido, uma palavra para você. A queda acontece com todos nós. A diferença é quanto tempo você fica no chão. Não adianta você ficar reclamando da vida, não adianta você ficar murmurando, porque eu fui traído, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque o fulano de tal fez isso. Querido, segue em frente. Segue em frente, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a igreja VIP, amém? O tempo que você passa se lamentando é o tempo que você atrasa a sua própria vitória. O tempo que a igreja VIP passa se lamentando é o tempo que atrasa a própria vitória. Devemos olhar e parar de murmurar, parar de olhar para o defeito e começar a falar o que nós podemos fazer para avançar, o que nós podemos fazer para crescer. Se Deus abriu uma porta grande para a igreja VIP e vai ter oposição, vai ter adversários, mas eu quero viver o novo de Deus, eu vou ter que enfrentar. Querido, levanta, porque ainda tem porta aberta. Vou repetir de novo, levanta, porque ainda tem porta aberta para você. Muda o foco, para de olhar para o adversário, para de olhar para o tamanho da luta e começa a olhar para o tamanho da sua vitória. A gente na reunião hoje, eu e Thalita, a gente conversando sobre várias coisas, e a menina é cristã também, e ela falou assim,
Eu não olho, quando eu estou de frente para um desafio, o risco que eu tenho de tudo que eu vou perder, mas sim de tudo aquilo que eu posso ganhar. E é isso que me fez. Ela falou: a minha mãe saiu do Nordeste sem nada, vim para o São Paulo, e ela começar do zero, e ela sofreu pra caramba, e hoje está super bem de vida, porque ela viu que ela poderia crescer muito mais. Mas sempre é mais fácil você olhar para aquilo que falta. Como a Thalita falou, era pouca farinha, era pouco azeite, é olhar para aquilo e falar: eu não vou dar porque vai dar ruim. Mas ela decidiu confiar na promessa, ela decidiu confiar na palavra do profeta. E eu peço, querido, confie nessa palavra, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Para de olhar para aquilo que você tem, Deus tem muito mais e além, mas você precisa parar de deixar isso se tornar o seu Deus. Céus e terra se passarão, mas a palavra não. Posso mostrar isso aqui, tanto biblicamente, como a gente soltou John Wesley, entre vários outros avivalistas que Renan pode lembrar aqui. Todos eles sofreram. O próprio Jesus sofreu perseguição, teve adversário, mas abriu uma grande porta. Apóstolo Paulo foi um dos maiores plantadores de igreja. Sofreu o que sofreu. Pedro, todos eles. Agora vamos para fora. Santos Dumont, quem conhece? A gente foi lá na casa dele, lá em Petrópolis. 14 bis. Sabe por quê? 13 antes deram errado. O 14º deu certo. Mas se ele parasse por causa da oposição, por causa do fracasso, ele não teria construído o avião e a gente hoje não estaria viajando para lá e para cá mais rápido. Você conhece a linguagem de cego? Como é que é o nome? Quem lembra? Braille. Libras é de surdo. Braille, sabe por quê? O nome do cara, o sobrenome dele era Braille. Ele enxergava e ele ficou cego, perdeu a visão num acidente. E adivinha que ele criou? Ele criou o Braille agora, que favorece cegos no mundo inteiro. Porque aquela oposição, aquela adversidade se tornou uma das maiores bênçãos mundiais. A adversidade da cruz se tornou a maior bênção de salvação para nossas vidas. Querido, entenda que não tem como fugir dos problemas. Beethoven ficou surdo aos 5 anos, se não me engano, quando ele era criança, e ele construiu a maior sinfonia depois de ser surdo. Problemas, portas abertas com grandes adversidades, mas eles não pararam. Dubai, eu já contei aqui outras vezes, quando foi herdado por aquele príncipe, era só deserto, não tinha nada. E ele criou a estratégia de tornar um ambiente ali para turístico. E se tornou o que é hoje. Todo mundo hoje quer ir para Dubai. Ele pegou a adversidade e tornou em algo bom. José, ele fala, quando os irmãos traíram ele, jogaram ele naquele poço, e ele passou pelo que passou, no final, quando ele encontra os irmãos, ele fala: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em algo bom. Querido, entenda que quando você está em Cristo, nada que façam com você passa despercebido. Adivinha, toda traição, toda pedrada, toda punhalada nas costas que você leva, querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Deus está te guardando, querido. Se você vê um que é parecido com o pastor Jocelyn, Albert Einstein, repetiu várias e várias vezes na escola. Aos 14 anos ele foi expulso e se tornou um dos maiores gênios de todo o mundo. Um cara que repetiu 5 vezes a 5ª série, ele foi expulso da escola. As adversidades não pararam ele que criou o que criou. Eu poderia aqui citar vários homens e mulheres de Deus, tanto quanto na Bíblia, quanto também fora dela. Adivinha, querido, não vai ser diferente comigo e com você. Deus não remove a adversidade, Ele extrai o propósito dela. Então, vai doer, e daí? Pode falhar, e daí? Tem risco, e daí? A porta é grande e está aberta. Só quem vive pela fé tem a coragem e a ousadia de atravessar e conquistar. Apesar da dor, apesar do risco, apesar da luta. Fé não é ausência de medo, é decisão apesar do medo.
E o segredo da força está em nascer de novo. O medo perde autoridade quando reconhecemos que somos amados por Deus e nada pode nos separar desse amor. A angústia perde o governo, a vida ganha propósito. Você não enfrenta a vida como era antes, você enfrenta a vida como filho e filha de Deus. E o que é impossível para um filho e filha de Deus, Renan? O que é, Edmilson? Quando você entende essa verdade e vive ela. Querido, ainda tem porta aberta para você em 2026. Ainda tem propósito, ainda tem vitória. Mas a maior porta aberta que Jesus foi o que ele fez. A porta da salvação. E adivinha? Vai ter adversidade. Vai ter pessoas falando mal de você. Agora vai para a igreja? Agora vai voltar para Jesus? Depois de tudo que você fez, o inferno vai se levantar. Mas a maior porta, o maior milagre, a maior oportunidade de todas, foi a que Jesus abriu para mim e para você. E se você atravessou ela, querido, eu quero te dizer que existem muitas outras para a gente atravessar. Então vamos colocar de pé. Aleluia. Querido, eu queria te fazer esse convite, porque a porta está aberta e é oportuna. E há muitos adversários. Primeiro convite eu quero fazer para você, que entendeu que precisa de um ânimo novo, uma força espiritual, uma visão restaurada, uma coragem para atravessar a luta. Entendeu que precisa voltar aos caminhos de Jesus, que Ele abriu essa porta a custo de sangue, a custo da sua carne, a custo de morte de cruz, a custo de humilhação por mim e por você. E esse é um convite para mim e para você, que quer voltar aos caminhos de Jesus, que quer atravessar essa grande e oportuna porta e falar: Deus, eu quero mais de Ti. O segundo convite, querido, o segundo convite que eu quero falar para você, é você que entendeu, que viveu coisas em 2025, que tem mais para viver em 2026, mas de alguma forma você teve uma fé infantil, o inimigo se levantou, oposição se levantou na tua casa, se levantou no teu trabalho, e de alguma forma você desanimou, você parou, você perdeu aquele ânimo, você perdeu aquela alegria, e você recuou. Eu quero dizer que a porta continua aberta, mas você tem que tomar essa decisão de se levantar.